Glória a Deus, glória a Deus. Alguém pode glorificar o nome do Senhor essa manhã? Aleluias, glória a Deus. Graça e paz a todos vocês, bom dia a todos vocês. E eu não sei se vocês já sentiram, mas a presença de Deus é real aqui neste lugar. Quando a presença de Deus está neste lugar, a gente não pode ficar indiferente. Quando a presença de Deus está entre nós, o nosso coração é tocado. E a presença de Deus é real. Vocês podem senti-lo? Essas são as promessas de Deus para a nossa vida. Eis que estou convosco até o fim dos tempos, e Ele está aqui esta manhã. Glória a Deus. Aleluias. A gente primeiramente já quer agradecer de antemão o Ministério Regenere, que está aqui representado por todos nós como família. E nós ficamos muito felizes de fazer parte dessa celebração, dessa festa de 25 anos da Fundação Reviver. E nós ficamos muito grato a todos vocês e muito grato pela oportunidade que o próprio Deus nos concedeu. Amém? Peço que vocês fiquem de pé. Nós já vamos entrar na palavra de Deus. Peço que vocês abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 25. A palavra desta manhã, eu nem precisaria fazer um esboço para pregá-la, porque eu vivi tudo isso. Mas eu tenho certeza, acima de tudo, que eu estou aqui. Eu vou falar, mas acima de tudo é o Espírito Santo que vai soprar em nossos corações. Mateus capítulo 25, versículo 34. Se vocês pudessem abrir nas suas Bíblias. Aqueles que ainda não encontraram, eu vou ler para vocês. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei responderá e lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Senhor meu Pai, nós clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo desça sobre este lugar neste momento. Que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, que o Senhor venha quebrar toda a frieza, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que impede a Tua palavra de entrar no nosso coração. Nós pedimos, Senhor, a Tua inspiração neste momento. Nós pedimos a Tua presença, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro nesta manhã. E que a Tua palavra entre, Senhor Jesus, dentro do nosso coração e se firme lá, Senhor, e traga transformação e regeneração. Nós pedimos a Tua inspiração, Senhor, a Tua presença. Nós clamamos aqui esta manhã, Senhor Jesus, venha ao nosso encontro, venha falar com todos nós, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podem se assentar, glorifiquem a Deus com suas palmas, porque Deus está aqui. Aleluia. Essa passagem, lendo ela uma primeira vez, às vezes pode parecer muito simples, pode parecer muito óbvia, mas eu confesso a vocês que eu tive que ler ela algumas vezes. Tive que ler um pouco antes desses versículos, um pouco depois. Tive que pegar todo o contexto do que estava sendo dito ali para que eu entendesse de fato o que essa passagem está nos falando. Isso é Jesus falando aos seus discípulos. Jesus, ele falava em parábolas, e o próprio Jesus disse que em parábolas ele falava para que os filhos de Deus entendessem, e aqueles que não eram filhos jamais entenderiam.
Jesus, antes de falar essas palavras que a gente acabou de ler, ele disse aos seus discípulos, ele falou duas parábolas, duas. A primeira parábola, ele falou sobre as 10 virgens, 5 das quais eram prudentes, eram zelosas, 5 das quais foram ao encontro ao noivo, que nós sabemos que é Cristo, e as virgens representam a igreja, representam pessoas. 5 das quais eram zelosas e levaram azeite para suas lâmpadas. As outras 5 esqueceram de levar azeite, não prestaram atenção nisso, não levaram azeite para suas lâmpadas, e as 10 foram ao encontro do noivo, 5 com azeite, 5 sem. E chegou um certo momento que, sem esperar, um momento inesperado, ouve-se uma voz, ouve-se que o noivo está a caminho. As 5 que haviam levado azeite estavam preparadas, acenderam as suas lâmpadas, queimaram aquele azeite, a chama estava acesa e foram ao encontro do noivo. As 5 que não haviam levado azeite, não estavam preparadas e não conseguiram acender as suas lâmpadas, pediram ajuda, pediram azeite daquelas 5 que haviam levado azeite, e elas não tinham para todo mundo, e falaram, não, vai comprar o azeite. À medida que essas 5 que tinham azeite foram ao encontro do noivo, as 5 que não tinham foram comprar azeite. E nesse momento se fechou a porta, as 5 que eram zelosas, que haviam levado o azeite, foram com o noivo, a porta se fechou, e as 5 que não haviam levado azeite ficaram de fora. Isso é uma parábola, é uma história que representa uma verdade. Nós sabemos que Jesus estava falando sobre a salvação, nós sabemos que Jesus estava falando sobre estar preparado para o momento da segunda vinda de Cristo. A segunda parábola, ela já é um pouco mais fácil de entender, é sobre os talentos. Um senhor que representa Cristo foi se ausentar, foi sair de um certo lugar e chamou 3 servos. A um deu 5 talentos, ao segundo deu 2 talentos e ao terceiro deu 1 talento. Nós sabemos que isso são dons, são capacitações que Deus nos entrega. O que tinha 5 talentos, ele foi negociar e trabalhou em cima daquilo e angariou mais 5 talentos, tendo no final 10. O que tinha 2 talentos fez a mesma coisa, angariou, trabalhou em cima, trabalhou duro, fez dar frutos e angariou mais 2 talentos, tendo 4 no total. O que tinha 1 talento ficou com medo. O que tinha 1 talento não fez absolutamente nada, pegou o seu talento e o enterrou. E na volta do Senhor, o Senhor veio e conversou com o primeiro servo. Bem-aventurado, parabéns, você pegou o talento, os 5 talentos que eu te dei, produziu mais 5, glória a Deus por isso. Chamou o segundo servo, legal, você pegou os 2 talentos, trabalhou em cima, desenvolveu mais 2, e chegou no último servo e falou, o que você fez com o seu talento? Enterrou. Ah, Senhor, eu fiquei com medo. Ah, Senhor, eu não soube trabalhar, eu fiquei com medo de perder aquele talento e enterrei. E no final da parábola, o Senhor pegou esse único talento que o servo tinha recebido e deu àquele que tinha angariado para 10 talentos. E no final da parábola, o servo que não trabalhou em cima dos seus talentos, o servo que enterrou o seu talento, ele foi lançado nas trevas exteriores, onde nas exatas palavras da Bíblia diz que haverá pranto e ranger dos dentes. São parábolas, são representações de uma realidade espiritual. E essas 2 parábolas, antes dessas palavras que nós lemos de Jesus, elas nos trazem todo o contexto. Jesus está falando sobre salvação. Jesus está falando sobre o céu, sobre a vida após a morte física. Está falando sobre o reino de Deus. E nessas passagens que nós lemos aqui, nós lemos que Jesus está falando sobre caridade, sobre ajudar o próximo. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber.
E ele está completamente relacionando essas boas obras de caridade, ele está relacionando esta assistência ao próximo, ao necessitado, aquele que está precisando de ajuda, à salvação. E se nós estamos falando sobre salvação, e o Evangelho, ele, apesar de ser muito simples, em alguns aspectos ele é muito complexo de se entender. Porque como é que nós vamos entender completamente na nossa mente humana, limitada, um Deus que é infinito? E salvação, a doutrina da soteriologia, é uma das questões mais difíceis de se entender. E como é que nós vamos entender essa passagem? Diante de um contexto das parábolas, das virgens, dos talentos, da caridade e salvação. Quando eu que conheço um pouco a cultura americana, quando uma pessoa vai para uma corte, vai testemunhar, vai falar alguns relatos, a corte americana exige que ele jure para que ele conte a verdade, não a mentira, toda a verdade, toda, sem se contar parte dela, está errado, e nada além da verdade. Então ele não pode nem tirar nem acrescentar, e tem que ser verdadeiro em toda a sua palavra. E é dessa forma como eu olho para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É dessa forma como nós podemos começar a entender alguns textos de difícil compreensão como esse. Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a única verdade. Nós vivemos num mundo de relativismo, onde tudo depende de um ponto de vista, e nós hoje, como sociedade, estamos tendo dificuldade em discernir o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade. Mas esta manhã nós estamos lendo da pura verdade, a única verdade absoluta, a palavra de Deus. E a própria Bíblia nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é a palavra de Deus, é a verdade absoluta, é aquilo que engaria a nossa vida, é aquilo que nos traz libertação. E além de analisar a verdade, toda a verdade, nada além da verdade, a palavra de Deus também é revelada. A palavra de Deus muitas vezes é difícil, não para ser compreendida pelo nosso intelecto, mas para ser revelada pelo Espírito Santo. E se eu não havesse vivido algumas coisas que eu vivi nos últimos anos, eu jamais teria entendido essa passagem. Jesus está falando sobre boas obras, Jesus está falando sobre ajudar, Jesus está falando sobre amar o próximo, Jesus está falando sobre dar água a quem tem sede, dar comida a quem tem fome. Mas como nós podemos conciliar quando nós estamos considerando toda a verdade? Eu queria ler um versículo para vocês, Efésios capítulo 2, não precisam ir até lá, eu vou ler para vocês. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Vocês podem repetir isso? Não vem das obras? Para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então quem está falando a verdade aqui? É Jesus que está falando que com assistência, com boas obras, no fim, no julgamento final, na salvação, nos trará esse livramento da condenação eterna. Ou em Efésios, essa carta escrita por Paulo, que na minha humilde opinião é um dos caras mais tretas da Bíblia, um cara espetacular, uma revelação que ele recebeu de Deus incrível. E ele está falando aqui claramente que não é pelas obras, ele está falando aqui claramente que é pela graça de Deus. Como que a gente concilia esses dois versículos, essas duas passagens? Como que a gente concilia o que Jesus está falando
sobre assistência social, sobre amar o próximo, sobre trazer comida a quem tem fome, trazer água a quem tem sede. E o que o Paulo está falando sobre a graça, não é pelas obras, não é pelas obras, não é pelas obras. Como que a gente entende isso? Como que a gente faz sentido de uma palavra aqui que para nosso intelecto parece ser completamente oposta uma à outra, parece ser contradizente? Afinal, é pelas obras ou é pela graça? É pelas obras ou é pela graça, igreja? Então, como nós fazemos sentido disso tudo? Pela inspiração do Espírito Santo, pelo direcionamento na nossa vida. Eu só estou aqui essa manhã porque um dia a graça me encontrou. Glória a Deus. Eu só estou aqui essa manhã porque o amor de Cristo me encontrou. Eu falo isso praticamente quase todas as minhas pregações. Eu vou falar isso até eu falecer. Que eu nasci num berço cristão, cresci dentro da igreja, corri esses corredores quando criança, já vi milhares de milagres aqui acontecer. O missionário Davi Miranda erguia suas mãos, Deus vinha, curava, levantava paralíticos, libertava pessoas, demônios saíam, pessoas eram salvas, se entregavam a este amor de Deus. Eu vivenciei isso, eu vivi isso, eu cresci assistindo Deus agir nesta igreja. Cresci ouvindo meu pai pregar a palavra de Deus. Conheci a palavra de Deus antes que eu conhecesse qualquer outra coisa. Acreditava na palavra de Deus. Sempre quis viver para Deus. Sempre acreditei em tudo que está sendo feito aqui. Sempre acreditei nesta igreja. Sempre acreditei na igreja de Cristo. A palavra de Deus moldou quem eu era. Mas por 24 a 25 anos eu vivi nessa igreja, eu conhecia a religião, eu conhecia a palavra de Deus, mas eu nunca tinha encontrado a Cristo. Eu nunca tinha conhecido Ele. E esse foi um momento marcante da minha vida, um momento que me transformou da água para o vinho. Para aqueles que me conhecem bem, desde criança o meu sonho de vida era ser jogador de futebol. E corri atrás dos meus sonhos, e buscava, e jogava, e tentei, e nada. E buscava também viver a palavra de Deus, buscava seguir os ensinamentos que me foram como mãe e pai. Mas foi somente aos 24 anos de idade, de 24 para 25 anos, que foi um momento que Deus estendeu as mãos e Ele parou tudo. Parou absolutamente tudo. Parei de trabalhar. Já havia me formado, chegou um momento que Deus parou tudo e ficou lá, observando. Um momento que eu entrei em crise, entrei em espiral. Qual que era o meu futuro? O que eu ia de fazer? Meu sonho de jogar futebol já estava destruído, já não tinha mais chance, já não tinha mais esperança, já não sabia mais para onde ir. Qual era o caminho de vida? Qual era a decisão que eu ia tomar? Foi nesse momento que parou tudo. Deus deu uma pausa em tudo e ficou lá esperando. Nesse momento, tudo aquilo que eu conhecia, toda a palavra de Deus que eu já havia conhecido, todos os milagres e maravilhas que eu já tinha visto, presenciado, todos os momentos que Deus já tinha estado comigo, me veio à cabeça. Comecei a refletir, comecei a raciocinar. E foi nesse momento que aquilo que eu acreditava, aquilo que era do meu intelecto, aquilo que era do meu conhecimento mental, começou a se transformar em fé. Começou a se transformar em atitudes, começou a se transformar em ações. Comecei a entrar na madrugada e orar a Deus.
Comecei a buscar a sua face, comecei a falar, não, se eu acredito nisso aqui, se eu entendi o Evangelho, se a minha vida não faz sentido no momento, se eu sinto um vazio no meu ser, eu sei a quem ir, eu sei aonde eu vou encontrar essa resposta. Entrei em oração, comecei a buscar a Deus, e Deus se revelou a mim, a sua graça foi derramada, e eu fui salvo pelo amor e pela graça de Deus. Então Efésios 2 faz sentido. Efésios 2 nos mostra que a graça, o amor é a própria pessoa de Cristo. Nos mostra que a chance é grande de muitas pessoas estarem dentro da igreja sem nunca ter tido um encontro com Deus, sem nunca ter tido um encontro com Jesus Cristo. Por 24 e 25 anos da minha vida, eu busquei praticar as boas obras e não cheguei a lugar algum. Por 24 a 25 anos da minha vida, eu busquei ser zeloso da palavra, eu busquei trazer água para quem ter sede, eu busquei trazer comida para quem ter fome, mas não cheguei a lugar algum. Isaías 64 nos diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia perante Deus. Nós somos como um imundo. As nossas obras não são boas, tudo que está no nosso interior é podre, a nossa natureza é corrompida. No jardim do Éden nós fomos corrompidos, tudo que vem de nós, tudo que vem do nosso interior é pecado. A nossa carne é corrompida, a nossa carne é falha. Então como conciliamos? Como conciliamos o que Jesus disse? Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. No momento que eu encontrei a Cristo, ou melhor, no momento que Cristo me encontrou, no momento que a graça foi derramada sobre a minha vida, no momento que a justiça de Deus me foi atribuída, no momento que todos os meus pecados foram lançados sobre Cristo na cruz do Calvário, no momento que eu tive um encontro com a pessoa de Cristo, com o Deus próprio, e Deus é amor, eu comecei a ser transformado. Eu comecei a ser regenerado pelo Espírito Santo. Nesse momento, como a própria palavra diz, Deus nos diz: e colocarei neles um coração de carne e não de pedra, e colocarei neles uma nova natureza, e colocarei neles um Espírito que é santo, colocarei neles o meu amor, colocarei neles as minhas obras. Meus queridos irmãos, não é brincadeira. Quantas pessoas nunca viveram isso dentro da igreja? Quantas pessoas nunca entenderam o que é o amor de Deus? Quantas pessoas desconsideram completamente a graça e buscam viver uma vida cristã pelas obras? Buscam viver aquilo que a Bíblia nos diz, tentando sua própria justiça, tentando se auto-justificar. São trapos de imundícia. Não vamos chegar a lugar algum, mas no momento que nós conhecemos o amor em pessoa que é Cristo, no momento que nós nos rendemos ao pé da cruz, os nossos pecados são perdoados, nós somos regenerados e nós passamos a viver o amor completo. Paulo nos diz que é o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Se você acha que o amor de Deus é grande, se você acha que a graça de Deus é boa, pense de novo, porque é muito melhor. É muito melhor. Pensa que todos os erros que você cometeu e vai cometer, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós somos carne, o pecado está na nossa carne, nós vamos ser falhos para sempre, até o dia que Deus nos chamar para a glória. Aí sim, com o corpo transformado e glorificado, seremos perfeitos. Pensa que tudo isso Jesus falou: não, você não vai morrer não. Você não vai morrer, porque eu vou morrer no teu lugar. Eu vou tomar a justiça de Deus sobre os meus ombros. Todos os seus pecados, todas as suas enfermidades, todas as suas iniquidades, eu tomo sobre os meus ombros e eu morro por você, para que você tenha vida, e vida em abundância, e vida eterna, pela graça e pelo amor de Deus. E quando nós nos deparamos com esse amor, quando nós nos deparamos com essa graça,
Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, isso nos constrange. Nós deixamos de pensar que nós estamos buscando obedecer a Deus para sermos salvos. Nós deixamos de pensar que nós estamos obedecendo a Deus, obedecendo o que a palavra nos diz, para não sermos condenados. E este amor que nós recebemos, este amor no nosso coração, tão grande, tão inexplicável, palavras não podem descrever o amor de Deus por nós. Isso aqui nos constrange, nos traz uma mudança de mentalidade. Você começa a perceber que Deus não é esse carrasco que muitos dizem. Deus não é esse Deus que quer nos punir. Deus é um Deus que não veio trazer condenação ao mundo. Não, muito pelo contrário. Em João 3,16 Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas que tenha vida eterna. Isso é o amor de Deus. Essa é a graça que nos salva. É pela graça que somos salvos. E isso é tão forte, tão poderoso, tão inexplicável, que nós mudamos, nós somos transformados pelo poder de Deus. Porque pela nossa própria força, pelas nossas próprias obras, nós não conseguimos ter essa mudança. Isso é o que Jesus diz lá em João 3,3, a não ser que alguém nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. E nessa passagem onde Jesus está falando a Nicodemos, Ele não está falando do reino dos céus quando a gente morrer, Ele está falando do reino de Deus aqui na terra. Ele está falando do reino de Deus manifesto, onde nós vemos milagres e curas, onde nós vemos pessoas sendo tocadas, onde nós vemos pessoas sendo entregas. O reino de Deus está aqui. Eu quero perguntar para vocês essa manhã, uma reflexão própria: você já encontrou Deus? Você já conheceu a Cristo? Você conheceu o amor próprio? O amor em pessoa? Eu garanto a vocês que a resposta da maioria é não. Por que não? Porque uma das coisas mais difíceis de se ver hoje é o amor. Não precisa ir longe não. Dentro da igreja mesmo. Brigas, dissensões, calúnias, acusação. Basta alguém tropeçar que já estão apontando o dedo. Basta abrir uma página de Facebook para você ver o ódio dentro das pessoas, uma atacando a outra, uma falando mal da outra, igreja dividida, corpo de Cristo. Estamos dentro de uma igreja que chama Deus é amor, e só se vê ódio, só se vê rancor, não se vê regeneração, não se vê novo nascimento, não se vê amor entre as pessoas. Jesus mesmo disse: conhecerão que são os meus discípulos. Alguém conhece esse versículo? E conhecerão que são os meus discípulos quando amardes uns aos outros. Essa é a prova real. A prova real, a evidência maior que você foi salvo, que você foi transformado, que você foi regenerado, que você foi alcançado pela graça, por um Deus que é amor, é quando você passa a amar o seu próximo, é quando o amor de Deus entra na sua vida, te transforma, te constrange a viver uma vida em santidade, uma vida em intimidade com Deus. Aleluias, glória a Deus. Nós estamos falando sobre causa e efeito. Muitas pessoas acreditam que a obediência, as boas obras, a assistência, o amor são causa. Não. São efeitos. A causa é a graça. A causa é a morte de Jesus. Meus queridos irmãos, não existe vida cristã sem a cruz do Calvário. Não existe vida cristã sem a graça de Deus. Não existe vida com Deus sem o sacrifício de Jesus. Quantas pessoas querem viver Mateus 25 sem ter passado por Efésios 2? Quantas pessoas querem viver as boas obras sem ter sido alcançado pela graça? Quantas pessoas querem ser salvos por fazer o bem? Esquece isso, você não é bom, nós não somos bons, nós somos pecadores, mas Deus vem, Ele morre, Ele se faz cordeiro, que tira o pecado do mundo, que nos transforma, que nos regenera.
Aleluia. Glória a Deus. E essa inversão, essa falta de conhecimento, a própria palavra nos diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Acaba não fazendo sentido. Estava conversando com uma pessoa muito próxima. Essa pessoa conhece a palavra, conhece o Evangelho, não tem vivido uma vida com Deus, não tem vivido uma vida em arrependimento. Eu comecei a conversar com essa pessoa. Eu falei: por que você não está na igreja? Por que você não está vivendo para Cristo? Sem julgamento, conversando com ela, trocando experiências, conhecendo ela melhor. E ela chegou e falou: eu não consigo obedecer, eu não consigo deixar os meus pecados, eu não consigo deixar de pecar. Dá para entender isso? É a mesma coisa que falar: por que você não vai para o hospital? Você está doente. Não, eu preciso ficar melhor primeiro para depois ir para o hospital. Eu preciso ser curado para depois ir para o hospital. Meus queridos irmãos, nós não deixamos de pecar para nos aproximarmos de Deus. Nós aproximamos de Deus, que é a fonte de toda a santidade, que é a fonte de todo o perdão, que é a fonte de todo amor, para deixarmos de pecar. Quantas pessoas querem viver as boas obras pelas suas próprias forças, querem deixar de pecar para aí sim se entregar a Deus? Comigo foi ao contrário. A Bíblia nos diz ao contrário. Quando eu comecei a falar com essa pessoa, eu falei: mas exatamente pelo fato de nós sermos pecadores que nós precisamos chegar à cruz de Cristo. É exatamente porque tudo que vem de nós é pecado que nós temos que aceitar essa graça de Deus, que nós temos que ser transformados, regenerados, renovados. À medida que eu fui falando, eu estava num restaurante com essa pessoa, começou a chorar, começou a ser tocado. O Espírito Santo foi ali no momento. Eu não tenho esse poder. O Espírito Santo foi lá, começou a tocar no coração dessa pessoa. Tudo o que Deus quer para nós é nos perdoar dos nossos pecados, é colocar um coração de carne e não de pedra, é nos regenerar, é nos santificar, é nos transformar pela sua graça e pelo seu amor, nos salvar. Aí sim nós passamos a viver as boas obras. Aleluias. Aí sim nós chegamos em Gálatas 5, uma das passagens que trazem um grande resumo do que é a vida cristã. As obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne são muito conhecidas, não precisa nem sequer ler a Bíblia, basta ler a notícia: assassinato, traição, mentira, injustiças, guerras, sensualismo, sexo ilícito, imoralidade sexual, tudo que a gente já sabe. O certo e errado está dentro de nós, nós sabemos o que é certo e errado. Nem precisaria da Bíblia, mas Deus vai ainda dar a Bíblia. Mas o fruto do Espírito, qual que é o primeiro fruto? Alguém sabe? Amor. Nem precisa continuar a lista, é amor. O fruto do Espírito. Se nós plantamos abacaxi, nós colhemos abacaxi. Se nós plantamos maçã, colhemos maçã. Se nós plantamos um Espírito que é santo, santidade. Se nós plantamos um Espírito que é amor, amor. É consequência e não causa. É graça e não obras. É o amor de Deus derramado por nós para que nós sejamos capacitados a amar. É a regeneração pelo Espírito Santo para que nós possamos andar em santidade. É o amor de Cristo, é o sacrifício dele. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a sua glória. Isto é a graça de Deus, isto é o amor de Deus por nós. E ele está aqui esta manhã falando: se renda ao meu amor e à minha graça. Se renda. Aleluia. Então, se não é por obras, se é somente pela graça, o que devemos fazer? O que iremos fazer? Bom, já perguntaram isso para Jesus, mais de 2000 anos atrás. Mestre, o que vamos fazer para sermos salvos?
Credes? Credes e será salvo. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E o que é fé? Fé é acreditar e tomar ações, tomar decisões, ter uma postura. Fé foi o que eu tive aos 25 anos de idade, até mesmo a minha fé foi Deus que deu. É graça pura, é o amor de Deus puro, é a obra de Jesus pura. Nós não somos bons, nós não somos santos, nós não somos dignos, mas ainda assim Deus chega e fala: não, o meu filho morrerá no seu lugar, o meu filho te ama, eu te amo, os seus pecados estão perdoados, toda a minha justiça eu atribuo a você, você está salvo e regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E o que a fé gera? A fé gera arrependimento. Jesus pregou isso durante todo o seu tempo na terra. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois. O que é arrependimento? Muitas vezes a gente confunde arrependimento com remorso. Muitas vezes a gente confunde arrependimento com um sentimento de tristeza por termos errado. Não, arrependimento não é isso. A palavra original no grego é metanoia. Meta, além. Noia, mente. Além da mente. O que é metanoia? O que é arrependimento? O que é o arrependimento verdadeiro, que é a única coisa que nós precisamos fazer para sermos salvos? O que é metanoia? Um dos versículos mais incríveis que eu vejo na Bíblia Sagrada é Romanos 12:2. Sejam transformados pela renovação da vossa mente. A metanoia é expandir a nossa mente conforme a Bíblia Sagrada nos diz. A metanoia é pensarmos diferente, é ter uma mudança de mentalidade. A metanoia, o arrependimento verdadeiro, aquilo que nos traz essa graça, essa salvação de Deus, é olhar para a Bíblia como um espelho. Mas como assim? A Bíblia é um espelho. Tem um ditado que diz, eu não lembro quem falou isso, mas eu acho muito verdade e até engraçado. Já li a Bíblia e encontrei vários erros, todos neles em mim. A metanoia é isso. O arrependimento é isso, é nós lermos o que a Bíblia diz, vermos que nós não somos enquadrados naquilo, nós somos muito fora do que a Bíblia diz, muito fora da nossa natureza original do Jardim do Éden, muito longe de sermos perfeitos, pecadores e falhos. Reconhecer isso e nos achegarmos à cruz. Falar: Senhor, eu não sou nada disso aqui. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou merecedor. Senhor, eu sou falho. Senhor, o pecado está em mim. Senhor, eu não sou digno. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, os pobres de espírito, os humildes de coração, e resiste aos soberbos. E resiste àqueles que acham que vão ser salvos pelas suas obras. E resiste àqueles que acham que são diferentes de todo mundo. Não, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe um santo, a não ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é a graça. Isso é o amor de Deus. Isso é salvação. É a metanoia, o arrependimento. É nos entregarmos. É reconhecer que nós não somos dignos e não somos merecedores. Quantas pessoas querem viver pelas obras sem nunca ter sido alcançado pela graça? Sem nunca ter conhecido a Cristo? Quantas pessoas dentro da igreja que não aprenderam a amar? Mas aí, diante disso tudo, diante de todo o contexto bíblico, diante de toda a verdade, e nada além da verdade, nós voltamos ao texto original, Mateus 25. Jesus dizendo: quando tive sedes, me deste de beber. Quando tive fome, me deste de comer. Quando estava nu, me deste de vestir. Diante disso tudo, nós começamos a entender que nós somos salvos pela graça,
constrangidos pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo que é colocado na nossa vida, nós passamos a amar. Nós passamos a amar. Isso também foi perguntado a Jesus: Mestre, são muitos mandamentos, são muitas coisas. Imagino que eles estavam confusos, é sermão do monte, é mandamento aqui, é graça ali. Senhor, não estou entendendo nada. Resuma tudo isso para nós. Quais são os maiores mandamentos? Jesus simplifica: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. É simples, o Evangelho é simples, mas nós complicamos ele. Nós buscamos fazer coisas antes de sermos tocados, capacitados, antes de sermos regenerados, antes de conhecermos a Cristo. Se você está aqui essa manhã, eu falo para você que se você deseja conhecer a Deus, Ele deseja te encontrar ainda mais, Ele deseja te salvar, Ele deseja te santificar. Isso é o amor de Cristo, essa é a graça de Deus. Ele está aqui essa manhã falando ao seu coração: se arrependa, tenha metanoia e se entregue perante a minha cruz. É o amor, é a graça. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Você acha que está pesado? Alguém está achando pesado essa palavra? Então deixa eu ler para vocês o que João disse. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Foi João que disse. Se você diz que é um cristão verdadeiro, está disseminando ódio dentro da igreja. Se você diz que conheceu a Cristo e não aprendeu a amar, João disse que você é um mentiroso. Mentira. Porque quando nós conhecemos a Deus, uma pessoa de amor, ele é feito de amor, ele não tem amor no coração, ele é o próprio amor, ele é a fonte de amor, ele é a fonte de santidade. Nós começamos a ser transformados, nós começamos a amar, nós passamos a amar a Deus e ao nosso próximo. Essa é a consequência, essa é a evidência. A evidência. Eu lembro que em 2013, quando eu me batizei, estava naquele ápice de tido sido encontrado pela graça, conheci Jesus, naquela paixão pegando fogo, espetacular. Quando eu fui ver, eu estava desejando fazer as coisas que Deus nos ordena. Quando eu fui perceber, eu lembro que teve um culto, os cultos de terça-feira, alguém já foi nesses cultos de terça-feira do pastor Lorival? Ele fazia os cultos de terça-feira, e eu comecei a buscar a Deus, comecei a ser transformado, e um dia eu cheguei: pai, eu quero cantar. Olha as ideias. Quando eu era criança eu cantava, né, direto, eu navegarei, sempre o mesmo hino. Mas cantar nunca foi o meu chamado. Mas eu estava face a face com Deus, que é amor, e me levou a amar a sua palavra, me levou a amar o seu reino. E eu não sabia o que fazer na época e decidi cantar. Eu lembro que meu pai me chamou à frente e minhas pernas tremiam assim, aquele medo. Cheguei lá, tudo desafinado. Se em teu viver existe um vazio. Comecei a cantar. E não foi a qualidade do meu louvor, não foi o quão bom eu era cantando, aliás, muito pelo contrário, não era bom, não sou bom até hoje, gostaria muito de ter tido esse dom, mas não foi o que Deus queria para mim. Mas eu estava ali porque eu tinha encontrado o amor. Eu estava ali porque o amor foi depositado na minha vida, e naquele momento, em um ato de adoração, eu amei a Deus com meu louvor, eu amei o reino de Deus, eu passei a amar porque Ele me capacitou, porque Sua graça me encontrou, porque eu fui santificado, justificado pelo sacrifício de Cristo. Isso é o amor e a graça de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E nós estamos aqui essa manhã celebrando essa festa da Fundação Reviver.
E isso é uma das coisas mais incríveis da minha vida. Que eu olho para a Fundação Reviver hoje como a menina dos meus olhos, vamos dizer assim. Porque eu, a minha natureza corrompida, como qualquer outro ser humano ao redor do mundo, sempre fui uma pessoa muito egoísta. Sempre pensei somente em mim. Sempre prezei pelo meu melhor. E um pouquinho pela minha família. Nós somos assim. Nós não somos bons. O próprio Jesus diz: por que me chama de bom? Bom somente o Pai. É à medida que nós somos encontrados por essa graça, à medida que nós somos regenerados, à medida que Deus coloca no nosso coração um coração de carne e não de pedra, nós passamos a amar o nosso próximo. E eu passei a parar nos faróis e olhar pessoas pedintes, e eu comecei a amá-los. Eu comecei a querer ajudar. Eu comecei a olhar para a fundação não como um acessório, não como algo a mais, mas se você foi encontrado pela graça de Deus, você vê que a fundação é a própria essência do Evangelho. É a essência do que Cristo nos mostrou. É a essência de Mateus 25 que nós lemos aqui esta manhã. Quando tive fome, me destes de comer. Quando tive sede, me destes de beber. Quando estava nu, me destes de vestir. Nós olhamos para a assistência social como um acessório. Nós olhamos para o amor ao próximo como um opcional. Mas Deus está falando aqui esta manhã. O amor resume tudo. A Bíblia Sagrada é resumida em amor. Isso é a essência. Se você não entendeu nada do Evangelho, se você não conhece a Bíblia, pense no amor. É isso. É isso que essa obra está fazendo. É isso que a Fundação Reviver representa. Representa o amor. E já foi dito na própria Bíblia Sagrada: ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu falasse na língua dos anjos, ainda que eu fizesse o céu vier à terra, sem amor eu não seria nada. Então o que é salvação? Salvação é ser alcançado pela graça e aprender a amar como Deus nos amou.